Salve, gente boa! Sexta-feira cheia, lotada de notícias para a gente comentar, porque aconteceu coisa hoje, hein? Por exemplo, o Milei, na Argentina, resolveu radicalizar. Ele está acusando os aposentados que estão fazendo protestos, acusando os caras de golpe de Estado e está, inclusive, tentando brigar com a justiça. Você vai entender o que está acontecendo, porque esses protestos, você viu, reprimiu os protestos esses dias aí com bomba, com bala de borracha. Protesto de velhinho, gente, protesto de aposentado, né? E agora ele está indo para cima dessas pessoas, inventou que essas pessoas estão tentando dar golpe de Estado. Também teve o caso do Gustavo Gai, valentão, né? Amarelou, arregou bonito pro Davi Alcolumbre, presidente do Senado, pediu desculpas por ter ofendido o Alcolumbre e a Glaze, né? Mas pediu desculpa só pro Alcolumbre, mas ficou no vácuo. Ele nem sabe o que espera ele. Falar nisso, o STF já está com o julgamento do Bolsonaro marcado. Inclusive as sessões já foram reservadas para fazer o julgamento se o Bolsonaro vira réu, se não vira réu. E lógico, o Bolsonaro está reclamando, principalmente do que ele chama de pressa da justiça em condená-lo logo. Mas advogados estão dizendo que está tudo bem, está tudo dentro da normalidade. Inclusive o mesmo STF vai manter o Braga Neto na cadeia, em cana, enquanto ele aguarda o resultado do julgamento. Também é o dia que a gente descobriu que o assassino do Marcelo Arruda, lá, aquele Jorge Guaranho, aquele cara que matou o petista na festa de aniversário lá no Paraná, lembra? Então, estava de prisão domiciliar, numa boa, vai voltar para a cadeia, para o Chilindró, que é o lugar de onde ele nem devia ter saído. O mesmo desembargador que liberou ele foi tão pressionado, apertado, que voltou atrás. Vou te contar essa história. Hoje, dia 14, começou também a alíquota zero para aqueles alimentos importados, para ver se baixa o preço da comida, porque a coisa tá feia, né? Tá pela hora da morte. O governo federal fez isso. E o seu governador fez? Você vai saber. E também, uma notícia, sim, também da área econômica, né? Uma queda da dívida pública. E aí a imprensa está chamando isso, inclusive, de inesperada. Mas para aí, o Lula não está levando a gente para o buraco? Então, você vai entender tudo isso nesse vídeo aqui. Vem comigo, que eu sou Ricardo Mello, explicador geral da República, e estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português. Já te peço para sentar o dedo no like, dá aquela dedada marota, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra no nosso grupo de WhatsApp, porque lá o link chega primeiro. Está aqui na descrição o link para você clicar e entrar. E te peço, se puder e se quiser, para participar do financiamento coletivo, que é o que mantém esse trabalho aqui. Você pode contribuir como? Sendo membro ou com essa chave Pix aqui, que a maioria usa. Se não puder, relaxa, fica tranquilo. Deixa um like, um engajamento. Um like, um comentário, uma inscrição. Engaja comigo, tá pago. Mas vamos nessa que você precisa saber das notícias dessa sexta-feira. Olha só, governo Milei denuncia envolvidos na marcha dos aposentados por insurreição. Toda quarta-feira tem protestos na Argentina, em frente lá ao legislativo da Argentina. Toda quarta-feira os aposentados fazem esse protesto. Por quê? Porque o Milei arrebentou com as aposentadorias da Argentina. Vou te explicar isso ao longo desse vídeo aqui. Só que agora ele está indo para cima. Teve repressão essa semana, borrachada, água, gás lacrimogênio, bala de borracha, um negócio de louco, como se os aposentados fossem todos bandidos, né? E agora, essas pessoas foram presos, depois foram soltas e agora estão sendo apontadas, acusadas pelo governo como quem estava tentando dar um golpe de Estado. Você vai entender como é que funciona isso. Olha só, mais de 150 pessoas são detidas em protesto na Argentina. Acompanhe. Essa matéria é do dia 12, porque a polícia foi para cima, bateu num monte de gente, prendeu um monte de gente, levou para a cadeia. E aí, o que aconteceu? Uma juíza, caiu na mão de uma juíza, toda prisão cai na mão de uma juíza, ou de um juiz. E aí, caiu na mão de uma juíza, e ela começou a olhar as acusações. Fulano fez tal coisa, Beltrano fez tal coisa. Estava assim? Não, não estava. Simplesmente tinha uma galera lá, e o Ministério Público, que é meio aliado ali do Milei e tal, dizendo que aquela galera estava tentando dar um golpe de Estado. A juíza olhou e falou, olha, gente, se quer a individualização da conduta, tem aqui. Vocês não estão nem dizendo quem fez o quê, quem jogou pedra na vidraça, quem bateu no policial, quem depredou um carro. Não tá dizendo. Simplesmente vocês estão dizendo que a gente tem que prender essas pessoas aqui, mas não dizem por quê. O que a juíza fez? O óbvio, mandou soltar todo mundo, né? Libertou todo mundo. Aqui está 114 detidos, mas já atualizando essa notícia, já passou, tá?
Praticamente todo mundo que foi detido já foi solto por essa juíza. E aí, o que o Milei fez? O Milei resolveu comprar briga com a justiça da Argentina também. Pois é. A Argentina, no caso, quando falar Argentina, é o governo. A Argentina pede afastamento de juíza que ordenou a libertação de detidos em protesto por aposentados. Então, assim, ele foi para cima da juíza, está tentando tirar ela dos processos que vão ser instaurados, porque a partir do momento que você prende alguém, leva para a delegacia, é aberto um inquérito, que eventualmente pode virar um processo. Se vai condenar ou não é outra história, mas vira um processo. E aí, automaticamente, cairia na mão dessa juíza. Então, como o Milei percebeu que a juíza não reza na cartilha dele, agora ele está pedindo o afastamento da juíza no processo. Só que o Milei está com um problema dentro de casa mesmo, tá? Vice Argentina critica violência e manifestação, exercício da democracia. A vice-presidente da Argentina, que concorreu junto com o Milei, na chapa do Milei, rompeu com o Milei. Já percebeu que ali é coisa de doido, né? Então ela não quer se queimar, já não é de agora que ela rompeu com ele, desde novembro, outubro do ano passado, eles já vinham tretando, e agora no finalzinho do ano romperam de vez. Ela não participa do governo, ela não é ministra, ela não tem cargo, ela é vice-presidente eleita. Então vai ter que aguentar ela até o final, porque ela foi eleita para ser vice-presidente. Porém, não tem mais uma boa relação entre o Milei e a vice dele. E você vê, no primeiro ano do cara, o cara já rompeu com o vice. Autoritário é assim mesmo, ele não aceita que ninguém discorde dele. Todo mundo tem que se submeter à vontade dele, mesmo que essa vontade seja de um louco, de um lunático, como é o caso do Javier Milei, né? Então, a própria vice falou, ó, fazer manifestação é um exercício da democracia. Ninguém estava lá batendo em ninguém estava lá quebrando nada. Na verdade, quem foi para cima foi a polícia. Porque os manifestantes estavam quietos. Inclusive, muita gente que foi presa estava simplesmente parada numa esquina, conversando numa rodinha, chegou a polícia, borracha em todo mundo, leva todo mundo para a delegacia. Tá? E aí, por que eles estão incomodados? Porque as torcidas organizadas de futebol entraram na parada, estão indo nos protestos. Antes era só os aposentados, as torcidas se solidarizaram e foram para cima. E aí, para não deixar descambar, né, porque eles têm medo das torcidas organizadas, foi que eles começaram essa repressão absurda e continuam fazendo essa repressão. E aí, por conta disso, agora os aposentados vão continuar indo toda quarta-feira fazer o protesto. E assim, com essa repressão, a minha experiência diz, vai aumentar os protestos. Quanto mais reprime, quanto mais bate, mais aumenta as manifestações. Pode esperar que quarta-feira que vem vai ser maior, Milei, tá? Por que os aposentados protestam na Argentina e como isso afeta Javier Milei? Por quê? Por que os caras estão indo toda quarta-feira protestar lá em frente ao Congresso Nacional Argentino? Porque o Milei deu uma facada nas aposentadorias, sabe? Assim, o aposentado argentino, ele recebe uma grana e mais um bônus. Esse bônus é justamente para que o salário dele não fique abaixo da linha da pobreza. Quanto ganha um aposentado argentino hoje, o salário mínimo de um aposentado argentino? Convertendo em reais, mais ou menos R$ 1.300. Mas o próprio governo argentino estabelece que quem ganha menos de R$ 1.600 está abaixo da linha da pobreza. Então tinha um bônus que era pago nas aposentadorias justamente para esse valor ficar acima. Esse bônus foi cortado a menos da metade. Então, assim, reduziu o valor que os aposentados estão recebendo. E é por isso que toda quarta-feira eles vão lá e protestam. E você fala assim, não estão satisfeitos? Então sai daí. E qual que acontece? Qual que é o problema? Hoje, uma cesta básica custa 3,5 vezes a mais do que a aposentadoria. Então o cara não consegue comprar uma cesta básica com a aposentadoria que ele recebe na Argentina. É óbvio que ele vai para a rua protestar. É óbvio que ele não está satisfeito com o governo. Mas governo autoritário, governo ditatorial, é isso aí, né? Não pode protestar contra. E aí, como uma forma de tentar intimidar as pessoas que estão indo para os protestos, ele inventou essa acusação de golpe de Estado. Ninguém quebrou nada, ninguém quebrou a Casa Rosada, ninguém quebrou o Congresso, ninguém foi lá falando, viemos aqui derrubar o Milei, tomar o poder, nada disso. Tudo aquilo que você viu no 8 de janeiro, aqui no Brasil, não aconteceu lá na Argentina. Tá? Protesto normal, o cara vai para a rua com um cartazinho e fica lá parado. É isso que acontece toda quarta-feira na Argentina. Protestos democráticos, tradicionais,
que acontece no mundo democrático, em qualquer país do mundo democrático. Mas na Argentina não pode, por quê? Porque a Argentina está caminhando para deixar de ser uma democracia, porque elegeu um autoritário, né? Mas vai ter que aguentar, porque logo, logo, do jeito que a coisa está indo, a popularidade dele está caindo. Ele já não é bobo, ele já assumiu dizendo que ia piorar, antes de começar a melhorar, já preparando os argentinos para a tragédia que viria. Então, assim, nesse primeiro momento em que a Argentina piora a economia, piora o desemprego, piora tudo, o argentino já estava avisado. Então, ele meio que fala, tá vendo? Eu tinha falado, tal, calma. Então, durante muito tempo, o argentino até teve uma certa paciência vendo a economia despencar. O desemprego está altíssimo, a renda baixíssima, metade da população argentina está na miséria desde que o Milei assumiu o poder. Então, a situação está cada vez mais complicada. E lembrando, hein, se alguém derrubar o Milei, assume a vice. E a vice que não conversa com ele, está brigada com ele. Ou seja, seria uma guinada completa no governo argentino se alguém derrubar o Milei lá na frente. E não duvide disso por conta daquele golpe que ele deu das criptomoedas, sabe? Que ele divulgou uma cripto, aí todo mundo correu lá, comprou a cripto despencou, todo mundo perdeu dinheiro, teve gente que perdeu milhões de reais na criptomoeda divulgada pelo Milei. Golpe com a participação do presidente da República, e esse caso ainda vai custar caro para o Milei, se bobear ainda pode custar até um impeachment. Você vai ver. Enfim, tem um outro assunto que eu queria tratar com você, que é o seguinte: Gustavo Gaia, valentão, machão, né? O Gustavo Gaia, deputado do PL lá de Goiás, um cretino. Ele amarelou pro Davi Alcolumbre. Porque ele percebeu que ele mexeu, chutou o calo de quem não devia, né? O presidente do Senado, um cara que tem uma força danada, tem muita articulação interna no Congresso Nacional. E ele não é só o presidente do Senado, ele é o presidente do Congresso Nacional, porque a Câmara e o Senado formam o Congresso. E o presidente do Congresso é o Davi Alcolumbre, é o presidente do Senado. Então, inclusive, ele está acima do Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, para você ter uma ideia. E é logo com esse que o Gustavo Gaia arrumou confusão. E aí o que ele foi fazer? Obviamente foi tentar se desculpar, né? O deputado que ofendeu Gleisi e Alcolumbre pede desculpas ao presidente do Senado, mas fica sem resposta. Ficou no vácuo, total. E o que ele fez? Ele mandou um áudio. Ô Alcolumbre, veja bem, não era minha intenção, tiraram do contexto, quem me conhece sabe, aqueles papos. Alcolumbre ignorou solenemente. Inclusive, o Gustavo Gaia andou pedindo para outras pessoas falarem com o Alcolumbre. Senadores, pessoas próximas dele, bolsonaristas, que também têm contato com o presidente do Senado, pediu arrego, pediu para eles ir lá dar uma intercedida, tentar ajudar para o Gustavo Gaia não ser cassado, porque o Alcolumbre está pedindo a cassação do mandato do Gustavo Gaia. Representou lá no Conselho de Ética, o PT também está pedindo a cassação dele. Ou seja, enquanto o PT estava pedindo a cassação, tudo bem para ele, ele achou que não ia virar nada, só que agora é o presidente do Senado pedindo a mesma coisa. Ele é tão cara de pau, tão cretino, que ele pediu desculpas para o Alcolumbre e não pediu para a Gleisi, que é a principal ofendida nessa história, você se lembra, né? Eu até falei sobre isso no vídeo de ontem. Ele fez uma publicação dizendo que estava imaginando um trisal entre a Gleisi, o Alcolumbre e o Lindbergh é o namorado da Gleisi, né? Ofendendo, assim, falando barbaridades relacionadas à Gleisi. E hoje ele gravou um vídeo, não vou mostrar não, porque esse cara não merece, mas gravou um vídeo, publicou nas redes dele, dizendo assim: eu fui o único que defendia a Gleisi. É de uma cara de pau que me dá vontade de vomitar, né? Mas enfim, agora ele está vendo que o buraco é bem mais embaixo, até porque Mota e Alcolumbre pretendem utilizar caso Gaia para moralizar o Congresso. Tá uma papagaiada, é briga, é discussão, é xingamento, é quinta série. O Congresso Nacional virou uma quinta série e quem transformou o Congresso numa quinta série são os bolsonaristas. Eles que vão lá, zoam o barraco de todo mundo. E o Mota já não está contente, o Hugo Mota, presidente da Câmara, não está contente com isso não. Esses dias para trás deu uma bronca, assim, passou uma descompostura nos deputados bolsonaristas que estavam zoando numa sessão, atacando, não deixando o colega falar. Eles, quando é a vez deles falar, eles vão lá, falam, ninguém interrompe. Quando alguém de esquerda vai falar, eles ficam xingando, gritando, fazendo palhaçada, fazendo gritinho de couro, né, gritinho de guerra, coisa de criança, né? Eu acho que nem quinta série faz isso. Então, o Hugo Mota já está meio cansado disso. E agora eles falaram assim: vamos pegar esse camarada de exemplo, vamos dar uma punição severa nesse cara, justamente para os outros perceberem que isso aqui não é bagunça não.
né? Então, pode ser que pegarem o Gaia para Cristo merecidamente. Se for caçado, é mais do que merecida essa cassação. Eu espero mesmo que aconteça, né? Por quê? Porque eles querem justamente usar de exemplo para ver se consegue controlar essa criançada que foi eleita para deputado e foi eleita para senador e fica lá bagunçando tudo que acontece. E aí, um outro deputado bolsonarista, tão cara de pau quanto o Gustavo Gaia, ainda teve coragem de mandar uma representação para o Ministério Público para investigar quem? O Lula. O Lula disse, numa conversa lá com o Mota Alcolumbre, eu nomeei a Gleisi, essa mulher bonita aqui, para melhorar o relacionamento com o Congresso Nacional, para se aproximar de vocês. Ou seja, ele não disse, eu nomeei uma mulher bonita para melhorar o relacionamento. Se ele dissesse uma mulher bonita, significa que ele estava justamente usando uma estratégia de colocar uma pessoa bonita, com atributos físicos belos, para melhorar o relacionamento. Mas quando ele fala, eu nomeei a Gleisi, essa mulher bonita aqui, ele estava simplesmente apontando para ela, dizendo, tá vendo essa mulher bonita aqui? Então, eu escolhi ela, tá? Mas não tem nenhuma relação com beleza dela e competência no trabalho. Isso é uma conversa fiada que foi inventada pela galera da Globo. É, a galera da Globo que inventou isso. As meninas lá, Andréa Sadi, Ana Flor, até a Flávia Oliveira caiu nessa. Ô Flávia, não me decepciona. Sou seu fã, por favor. Mas enfim, agora o Evair Melo do PP, o Partido Progressista lá do Espírito Santo, que de progressista não tem nada, é um partido conservador, na verdade, é o partido do Arthur Lira, é bom que se diga. Ele quer que o Ministério Público investigue o Lula por uma fala machista, como se ela tivesse sido. O dia que o Bolsonaro falou que as petistas são feias, são incomíveis, Evair Melo não pediu para ninguém investigar não, né? Cara de pau. Na hora de apresentar projeto de lei para obrigar uma mulher estuprada a ter o filho do estuprador, o Evair Melo também não reclamou não. Não tem uma manifestação dele contrária. Mas agora, né, para tentar criar um volume, fazer uma espuma em cima da história, esse tal de Evair Melo, quem que é? Esse cabra aqui, ó, esse sujeito aqui, que é o Evair Melo, é um bobão, um otário, deputado pelo Espírito Santo, um bolsonarista de carteirinha, daqueles do fã-clube mesmo, sabe, dos mais idiotas. Então, Evair Melo, esse aí. E esse aí agora está fazendo esse pedido, então, para o Ministério Público investigar o Lula, porque ele elogiou a Gleisi Hoffmann. Né? Onde é que vai dar isso? Obviamente que não vai dar em nada, mas faz parte do jogo político deles para poder fazer a propagandinha, chamar a atenção da base deles. Né? Enfim, é o jogo que o bolsonarista sabe fazer no Congresso. Esse jogo sujo, bobo, infantil, infantiloide, nem é infantil, é infantiloide, porque é coisa de gente besta mesmo, né? E tem um monte de gente votando nesse tipo de pessoa, isso que é o mais grave, o mais difícil da gente entender. Falando em bolsonarista, vamos direto para o Bolsonaro, que o Bolsonaro está irritado, eita, tá nervoso, por quê? Porque o STF marcou o julgamento. Olha só, STF convoca sessões extraordinárias para julgar denúncia contra Bolsonaro. O Procurador-Geral da República já apresentou a denúncia, os advogados de defesa já apresentaram seus argumentos, o PGR recebeu esses argumentos e falou, isso aí é tudo papo furado, denuncia sim. Agora a Justiça tem que decidir se aceita a denúncia e torna o Bolsonaro réu. Isso vai acontecer dia 25 e 26 de março desse ano. O Cristiano Zanin é o presidente da primeira turma do STF e ele é a única pessoa que tem o poder de decidir quando um processo vai a julgamento. É o presidente que pauta o julgamento. E ele já pautou para o dia 25 e reservou 3 sessões, sendo uma sessão extra, inclusive, 3 sessões para concluir o julgamento. Por quê? Porque são 5 ministros que vão votar, né? A primeira turma são 5 ministros. Cristiano Zanin, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux. Esses 5 ministros vão votar, aí faz aquele voto enorme, aí eles vão falar o voto, fica horas falando o voto e tal, então pode ser que não dê tempo de julgar num dia só. Então, por isso que são 3 sessões que foram reservadas. Dia 25 de manhã é um horário que não tem sessão, a sessão geralmente é à tarde, mas ele marcou uma sessão para de manhã, então essa primeira sessão já é extraordinária. Aí à tarde tem a segunda sessão e no dia seguinte tem a terceira sessão, se for necessário. Se o julgamento acabar rápido, nem precisa, mas
que acontece? Inclusive, pode ser que nem acabe em 3 sessões, vai depender muito do tamanho do voto dos ministros, né? Aquele calhamaço de papel que eles têm que ler. Se ficar muito longo, não tem problema não. Dia 26 não deu? Continua dia 27. Mas assim, em março, Bolsonaro vai estar oficialmente sentado no banco dos réus, junto com aquele bando de golpistas, são mais 33 ou 34 golpistas, que foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Então, ainda em março, antes do aniversário do golpe de 64, o Bonito vai estar sentado no banco dos réus. Lembrando que, embora o Exército comemore o aniversário do golpe no dia 31 de março, o golpe aconteceu no dia 1º de abril, no dia da mentira, exatamente, mas no dia da mentira, não é mentira, o Bolsonaro vai estar no banco dos réus. Pode esperar. STF julgará Bolsonaro, se você virar réu, em 25 de março, que é aquilo que eu falei, porque é a data que o Zanin já marcou. O Zanin recebeu o pedido do Xandão, 1 hora depois ele já despachou, ó, dia 25 é o julgamento. O Xandão pediu o quê? Para ele marcar. E aí ele marcou rapidinho. E o Bolsonaro? Bolsonaro, óbvio, né? O que você esperava do Bolsonaro? Tá reclamando. Reclamando do quê? Nossa, tá muito rápido esse julgamento. Ele fez uma postagem dizendo assim, a justiça brasileira está andando na velocidade da luz, tá ok, né? Vai me julgar, vai me condenar, porque eu sou líder das pesquisas. Ele ainda por cima é humorista, né? Mas enfim, ele está reclamando por quê? Imagina, está muito rápido. Não, não está muito rápido, simplesmente está dentro dos prazos. Os prazos são esses mesmo. Ah, mas outros julgamentos demoraram mais, então. Aí é uma questão de destino. Por quê? Quando um processo chega na turma para ser julgado, ele entra na fila. Tem um processo na frente, tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, esse aí vai entrar lá em quinto, sexto, sei lá. E aí vai julgando os processos, a fila vai andando até chegar a vez dele. O que aconteceu essa semana? Então, assim que o PGR liberou a denúncia, foi para o Xandão e o Xandão falou, olha, tá pronto para julgar? Tá aqui na tua mão, Cristiano Zanin. O Zanin olhou a agenda da primeira turma. E o que tinha de processo lá? Nada. Zero. Não tem fila. O processo caiu, é o primeirão. Já é o da vez. Por isso que vai ser julgado rápido. Por isso que não tem nenhum processo para ser julgado na primeira turma antes desse. Diferentemente do caso do Lula, quando ele foi condenado lá pela segunda instância, né, pelo TRF4, que é a segunda instância da Justiça Federal, o processo dele pulou a fila de mais de 200 processos. Entrou na frente de todo mundo, que tinha que ter pressa, tinha que julgar o Lula logo, para ele ficar inelegível logo, para ele não disputar a eleição de 2018. Então correram, atropelaram, passaram na frente de 200 e tantos processos. Nesse caso, não tem nenhum processo na frente. Deu azar o seu Jair Bolsonaro. Inclusive, ó, juristas rebatem reclamação de Bolsonaro sobre a agilidade no processo do golpe. O ICL Notícias conversou com vários advogados especialistas em direito penal, direito processual e tal, e todos eles falaram, não, está tudo dentro da normalidade. Caiu aqui, não tem fila, julga. Tem fila, entra na fila. Os prazos foram cumpridos. Ah, é até 5 dias para fazer não sei o quê, até 15 dias para não fazer aquilo outro e tal. Mas é até, ou seja, se o cara matar a questão em 1 semana, em 2 dias, matou, está dentro do prazo. E é isso que a justiça brasileira está fazendo. Então, o que isso provoca? Pânico, desespero dos bolsonaristas. Aliados receiam que prisão de Bolsonaro ocorra antes do Natal. Sim, é bem possível que isso aconteça. Por quê? Porque Bolsonaro vai ter o julgamento da aceitação da denúncia ainda em março. Ele vira réu em março. Aí abre os prazos para começar a rodar o processo dentro da justiça. Então vai ouvir as testemunhas tudo de novo, pode ser que tenha produção de novas provas, seja pedidos ou pela defesa ou pela acusação. A Polícia Federal pode acrescentar coisa que não estava no inquérito e colocar agora. E aí abre prazo para a defesa responder. Enfim, tem um tempinho aí. Então, a estimativa de gente do direito, que conhece os prazos processuais, que está fazendo o acompanhamento desse processo, é que setembro, mais tardar outubro, o Bolsonaro já esteja condenado. Não preso ainda. Condenado. Por que não preso ainda? Porque sendo condenado no STF, tem ainda alguns recursos. Poucos, né? Porque já está lá na última instância da justiça, no STF. Poucos. Tem lá embargo de declaração, tem lá embargos infringentes, essas coisinhas. Uma coisinha ou outra só. Então, mais 2, 3 meses, 4 meses no máximo, já pode decretar a prisão do Bolsonaro. Por quê? Porque já julgou esses embargos, esses poucos recursos que ainda sobram, vai rejeitar todos, porque a gente sabe que
A lógica do Bolsonaro é fazer de tudo para prolongar o processo, mas não necessariamente pedir coisas que façam sentido no direito, na lei. O importante para ele é atrasar o processo. Então ele está pedindo qualquer coisa. Ele vai continuar pedindo qualquer coisa para ver se enrola o processo. Tudo isso sendo negado, é bem provável, sim, que dezembro, janeiro ou fevereiro do mês que vem, no primeiro trimestre do ano que vem, no máximo, Bolsonaro vai em cana. Mas os aliados estão com medo dele passar o Natal na cadeia. E é provável que isso aconteça. Assim. É possível, aliás, provável não, é possível que isso aconteça por conta dos prazos processuais. Isso é que eu acho, né? Eu acho é pouco. Eu acho que tinha que prender já, porque motivo para isso ele está dando o tempo todo, né? O tempo todo. E por falar em prisão, em Bolsonaro, bolsonarista, não sei o quê, quem que vai continuar preso? Achou que ia ser solto? Braga Neto. Braga Neto. Por unanimidade, primeira turma do STF mantém prisão de Braga Neto. Bom, Braga Neto foi preso preventivamente, por quê? Porque ele estava tentando interferir no processo, estava tentando descobrir o que o Mauro Cid contou na delação, estava tentando pressionar, coagir o Mauro Cid, para o Mauro Cid não entregar o esquema. E aí, quando a polícia descobriu isso, pediu a prisão dele, o Procurador-Geral da República concordou, Xandão, pum, guardou ele na cela. E aí, qual que era a expectativa dos advogados? Bom, agora ele foi denunciado, vai aguardar julgamento, não tem mais motivo para ele permanecer preso, porque ele não pode atrapalhar o processo, né? A denúncia já foi apresentada, esse foi o argumento da defesa para pedir que ele fosse solto. E aí, a primeira turma foi votar. 5-0, unanimidade, para ele continuar preso. Por quê? Porque o processo ainda está em andamento. Agora, as pessoas que prestaram depoimento para a Polícia Federal, para o Ministério Público, vão prestar depoimento de novo, só que agora para a Justiça. O Mauro Cid, todas as testemunhas, todas as pessoas que participaram, todos os acusados, todo mundo vai prestar depoimento de novo. Essas pessoas também vão convocar testemunhas de defesa, o Ministério Público vai convocar testemunhas de acusação, todo mundo vai prestar depoimento mais uma vez. Então, se o Braga Neto estava tentando interferir no processo antes, ele ainda pode interferir no processo, ele ainda pode coagir uma testemunha para ela não contar a verdade num depoimento à justiça. Então, com base nisso, com base no que ele já fazia, que é tentar interferir no processo, com base na gravidade do crime, porque além de golpe de Estado tinha aquele plano de assassinato, né? A gente está falando de assassinos. Então, por conta de tudo isso, o Supremo Tribunal Federal falou, não, vai continuar guardadinho. Tudo bem que a cela é confortável, tem ar-condicionado, tem geladeira, tem cama de casal, é um dormitório que servia ao comandante lá da Vila Militar no Rio de Janeiro, onde ele está preso. O comandante abriu mão desse dormitório para prender o Braga Neto, porque o Braga Neto é general de 4 estrelas, tem umas regalias e tal. Mas não importa, cadeia é cadeia, ele não pode sair de lá. Ele passou o Natal na cadeia, passou o Ano Novo na cadeia, passou o Carnaval na cadeia, vai passar a Páscoa na cadeia, vai passar ainda muito tempo na cadeia, anos na cadeia, o Braga Neto, aquele golpista pilantra, que agora está respondendo, né, está tendo a responsabilidade jogada nas costas dele por aquilo que ele fez, pela tentativa de golpe de Estado. Aguenta, Braga Neto, acha é pouco para você. Mudando de assunto, você lembra aquela história do bolsonarista que matou o petista na festa de aniversário lá no Paraná, né? O Jorge Guaranho é o bolsonarista, um lunático, que invadiu uma festa em que o Marcelo Arruda, que era um guarda municipal lá de Curitiba, estava comemorando 50 anos e a festa era alusiva ao Lula, a temática do Lula, tinha foto do Lula, banner do Lula, coisa do PT no bolo e tal. Enfim, exercendo a liberdade dele de comemorar o aniversário do jeito que ele quer. Num salão que eles alugaram de uma associação. Aí um policial penal, que é o Jorge Guaranho, um bolsonarista fanático, alucinado, foi lá encher o saco, criar confusão. Essa confusão resultou na morte do Marcelo Arruda, baleado, e o próprio Jorge Guaranho também levou um monte de tiro, porque foi troca de tiro, porque ele começou a atirar primeiro. O assassino atirou primeiro, é importante dizer isso. E quase morreu, mas não morreu. E aí foi julgado, foi condenado a mais de 20 anos de prisão. E aí o que acontece? Um desembargador falou, não, ele está doente, porque ele levou um monte de tiro, ele tem um monte de sequela. Não, está doente, precisa de hospital, precisa de tratamento médico, vai cumprir prisão domiciliar. E aí deu uma confusão danada, né? O cara revogou. O desembargador revoga a prisão domiciliar de ex-policial penal bolsonarista que matou o petista em Foz do Iguaçu. Falei Curitiba foi o julgamento, mas o caso aconteceu em Foz do Iguaçu.
é que eles pediram para transferir o julgamento para Curitiba justamente para que pessoas da comunidade que conheciam o Marcelo, conheciam o Jorge Guaranha, que eles não fossem jurados, porque foi júri popular. Né? Crime contra a vida sempre é júri popular. O mesmo desembargador que tinha dado a prisão domiciliar por Jorge Guaranha voltou atrás. Não. O que ele fez? Ele consultou, existe um complexo médico penal lá em Curitiba, né? Na região metropolitana, inclusive. E aí, acho que é Pinhais, São José dos Pinhais. E aí ele consultou essa cadeia, o desembargador resolveu consultar a cadeia e falou assim, vocês têm condição de tratar esse preso, que tem algumas necessidades médicas por conta dos tiros que ele levou e tal? O complexo penal respondeu, sim senhor, temos médico, temos remédio, temos maca, temos hospital. É um hospital presídio, complexo médico penal, né? Então sim, temos toda a estrutura para atender. Aí o desembargador falou, bom, nesse caso, porque já estava pressionado, mas eu te explico isso na sequência, nesse caso, vamos revogar essa história de prisão domiciliar, né? Aí hoje, o Jorge Guaranha foi para a cadeia. Vai cumprir 20 anos de cadeia lá no Complexo Médico Penal de São José dos Pinhais, em Curitiba. O desembargador, olha só, juiz autoriza ex-policial penal a cumprir pena em prisão domiciliar um dia após condenação pelo assassinato de tesoureiro do PT. Olha a figura tentando se fingir de coitadinho, de muletinha, de cara de coitado, óclinho, camiseta polo, um assassino, um bolsonarista assassino, fazendo teatrinho de coitadinho, porque levou um tiro. Levou pouco pelo que ele fez, né? Levou pouco tiro, inclusive. Só levou pouco tiro, inclusive, porque o coitado do Marcelo Arruda morreu. Senão, certamente, a reação teria sido outra. Era uma festa de policiais. O cara invadiu uma festa de policiais para dar tiro no aniversariante. O cara estava completando 50 anos e morreu nessas condições. Agora, esse pilantra aí vai voltar para a cadeia. Então, o desembargador, que é bolsonarista, daqueles que posta na rede social crítica ao STF, que posta na rede social elogios ao Bolsonaro, bolsonarista mesmo, ficou exposto, todo mundo escancarou a cara, o nome do sujeito, esse aqui, ó, Gamaliel Semi Scaff, esse aqui é o desembargador lá do Tribunal de Justiça do Paraná, que falou para ele, não querido, vai cumprir pena em casa. Aí quando a porca torceu o rabo, quando ele viu que estava exposto, sendo criticado, sendo arrebentado, achincalhado, aí ele voltou atrás. Consultou o presídio, que é o que ele tinha que ter feito desde o primeiro dia, consultou o presídio, o presídio falou, problema nenhum, pode mandar para cá que a gente cuida. Tem um monte de doente aqui que a gente cuida, esse aí vai ser só mais um. Aí ele voltou atrás, antes que sobrasse para ele, inclusive lá no Conselho Nacional de Justiça, porque isso também estava em discussão, se podia até aplicar uma punição para esse desembargador no Conselho Nacional de Justiça, porque simplesmente o cara pegou um assassino e falou, não, coitadinho, tá doente, deixa ele cumprir pena em casa. E ó, já tinha tido um outro juiz, também bolsonarista, que falou que a vítima que era o culpado. E também tinha deixado o cara cumprir pena em casa. Um outro juiz, ainda no período do processo, que ele estava preso preventivamente e tal, ainda na fase de processo, antes do julgamento, esse juiz falou, não, o mau elemento era a vítima. O cara estava comemorando aniversário, gente, sem mexer com ninguém. Então, assim, o bolsonarismo é isso, além de tudo ele se protege, né? E aí esse desembargador aí, o Gamaliel Scaff, exposto, acabou voltando atrás e ó, recuou, não, vai pra cadeia. E assim ele vai. Jorge Guaranha vai voltar pra cadeia. Outra notícia importante que é sobre a questão econômica, né? A gente está falando do preço dos alimentos, que está muito alto, que está todo mundo reclamando, e realmente está pela hora da morte muita coisa, né? Entrou em vigor hoje a redução de impostos de importação de 10 produtos, que são importantes para a alimentação do brasileiro. Produtos que estão muito caros, estão interferindo, impactando na inflação. Por quê? Porque está faltando oferta desses produtos no mercado. Quando falta oferta, o preço sobe. Então o governo falou, bom, está faltando oferta, vou aumentar a oferta. Como? Trazendo de fora. Ah, mas lá fora é mais caro, ainda tem que pagar uma tarifa de importação. A gente tira a tarifa. E o governo foi lá e tirou a tarifa de alguns produtos e entrou em vigor hoje. Que produtos são esses? Olha lá, vou colocar para você. Carnes desossadas de bovinos, era 10,8% a tarifa de importação, agora é 0%. Café torrado, não descafeinado, de 9% para 0%. Café não torrado, de 9% para 0%. Milho, de 7,2% para 0%.
Massas, estão macarrão, essas coisas, de 14,4 para 0. Bolachas e biscoitos, 16,2 para 0. Azeite de oliva, que está caro pra caramba, porque está tendo seca lá na Espanha, e a Espanha é o maior produtor mundial. Passou por uma seca terrível, diminuiu a produção de azeite, subiu demais o preço. Azeite de 9 para 0, óleo de girassol de 9 para 0, outros açúcares de cana, açúcar, 14,4 para 0, preparações e conserva de sardinha, inteiro ou em pedaços, 32% de taxa de importação, 0, caiu. Isso é uma maneira de fazer cair o preço dos alimentos. Como é que podia cair mais? Bom, se o seu governador, no seu estado, tirar o ICMS, que foi inclusive o que o governo pediu. Olha, vamos tirar o ICMS desses alimentos para poder ajudar as pessoas a pagar um pouco mais barato, né? Mas teve alguns governadores que não toparam. Quem? Adivinha? Bolsonaristas. Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Ratinho Júnior, do Paraná, Jorginho Melo, de Santa Catarina, Ronaldo Caiado, de Goiás, Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Romeu Zema, de Minas Gerais. Esses não quiseram tirar imposto, não. E eles falam que são contra imposto, tá? Não, porque a gente quer tirar imposto, quer tirar o Estado das costas do brasileiro. Mas eles não tiraram o imposto da sua alimentação. O governo federal abriu mão desse imposto para você pagar mais barato na comida, mas o seu governador, se você mora num desses estados aí, o seu governador negou, tá? E se você for atrás da lista dos governadores que aceitaram, que concordaram, que também vão tirar o ICMS para poder baratear o preço dos alimentos, você vai descobrir o quê? Quem fez isso? Os governadores de esquerda. Todos eles tiraram o imposto e o alimento nesses estados vai ficar mais barato. Mas se você mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, dançou. Você vai ter que pagar mais caro mesmo, porque o seu governador não está nem aí com você. Ele quer arrecadação. O Zema, por exemplo, como é que ele vai pagar 300% de aumento que ele deu para ele mesmo de salário? Como? Ele precisa arrecadar para pagar um salário de Marajá, que ele tem agora. E aí ele arrecada como? Ah, mas ele tirou o imposto lá das locadoras de veículo, porque o cara da locadora de veículo é doador da campanha dele. Então ele tirou o imposto do dono da locadora de veículos. Mas do pobre que compra macarrão no supermercado, esse aí ele não tira, não. Não. For para ajudar o bilionário que vende carro e aluga carro, eu ajudo. Mas ajudar um pobre, mas nem pensar. Esse é Romeu Zema. Mas enfim. Ainda dentro desse assunto de auxílio, Lula foi perguntado sobre essa questão dos gastos públicos, porque está gastando demais, está gastando de menos, e não sei o que e tal. E aí o Lula falou, olha, a gente gasta 300 bilhões de reais para cuidar de pobre. Esse é o custo anual no Brasil. O que está dentro desses 300 bilhões de reais? Bolsa Família, Vale Gás, Pé de Meia, programas sociais diversos. Né? Todos os programas sociais do Brasil custam 300 bilhões de reais. E atendem 80% da população. Estamos falando aí de mais ou menos 160 milhões de brasileiros. Aí sobra lá 40 milhões. Gente que tem mais grana. E essas pessoas, quanto que elas levam? Então aí é que é importante você ter essa comparação. Porque ó, eles reclamam que o Lula gasta demais com pobre. Ah, porque o salário mínimo tem que baixar, porque o Bolsa Família não pode ser tão alto, porque o BPC tem que diminuir e tal. Não gasta com pobre não, Lula. É isso que o mercado diz. Mas o Lula gasta 300 bilhões com pobre. Quanto que ele gasta com os ricos? Você já se perguntou? Então, eu vou te mostrar. Benefícios tributários farão o governo abrir mão de 543 bilhões em receitas em 2025. Benefício tributário é o quê? Isenção de impostos para empresas. Sim. 543 bilhões. Então, assim, isso é um gasto com o rico. Tá? O Brasil gasta 300 bilhões com os pobres, para dar comida na boca do pobre, 543 bilhões com as empresas, que dão emprego para o pobre. Então, o rico tem muito mais vantagem que o pobre. E você acha que acabou? Claro que não. Porque e o banqueiro? Quanto que o banqueiro leva nessa história? Muito mais, meu amigo e minha amiga, muito mais. 3 vezes mais. Só o banqueiro leva 3 vezes mais dinheiro que o pobre. Só o banqueiro. Fora essa conta aqui, ó, do empresário aqui. Não, ó. O setor público gastou mais de 900 bilhões de reais
com juros em 2024. 7,67% do produto interno bruto. Então, vamos repetir, vamos recapitular isso aqui. O governo gasta 300 bilhões com programas sociais para pobre, o triplo para pagar juro para banqueiro e 543 bilhões para ajudar empresário a não pagar imposto. Então, se você somar tudo, 1 bilhão 400 e poucos milhões de reais vai para rico e 300 bilhões vai para os pobres. É menos de 1/4 que o governo brasileiro gasta com os pobres. E mesmo assim o mercado financeiro, os ricos, não estão satisfeitos. Ah, não gasta não, Lu, porque na hora de acertar incentivo fiscal para a empresa de evento, que já não está mais na pandemia, porque foi, né, o PERSE, lembra do PERSE? Foi criado na pandemia justamente porque as empresas de evento estavam paralisadas. Aí acabou a pandemia, continua dando incentivo, que já foi 15 bilhões só esse ano, tá? Para os ricos. Então, assim, não dá para o pobre não, porque sobra mais para a gente. É mais ou menos isso que os ricos no Brasil dizem, né? E aí, assim, eles têm quase 400 e pouco, né, que eu falei, quase 5 vezes mais o Brasil gasta com os ricos do que com os pobres, e mesmo assim eles não estão satisfeitos. Não é muita cara de pau, não é muita canalice, não é muita maldade, não. É o que eu acho também. Enfim, e aí, a última notícia que eu queria comentar com você é o seguinte, né? Tá todo mundo falando, o Brasil tá indo pro buraco, o Lula tá gastando demais, o Brasil tá se endividando e tal. Aí surge uma notícia que desmente quem fala isso. E aí, a maneira mais engraçada é a maneira que eles resolvem tratar desse assunto. Dá uma olhada. Dívida pública bruta do Brasil tem queda inesperada para 75,3% do PIB em janeiro, mostra o Banco Central. Então, assim, eles metem lá uma inesperada. Por que eles metem lá uma inesperada? Porque não era esperada por eles, pelo mercado financeiro. O que não quer dizer muita coisa, porque o mercado financeiro, já falei isso em mais de um vídeo aqui, o mercado financeiro erra 95% das previsões que faz. 95%! Já fiz essa pergunta algumas vezes aqui no canal, vou fazer de novo. Qual é a profissão, qual é o profissional que erra 95% das coisas que ele faz no trabalho e ele não perde o emprego? Só um economista do mercado financeiro. Por quê? Porque o trabalho dele é errar. Ele tem que inventar coisas para a imprensa publicar para fazer as coisas do jeito que o magnata, que o ricaço quer. Então, errar é parte do trabalho dele, faz parte permanente do trabalho dele. Falar bobagem para sair na imprensa e depois ser desmentido. Esse é o trabalho da maior parte do mercado financeiro. É por isso que eles erram 95%, porque eles inventam. Então, o Brasil está sendo a dívida, não sei o quê. Se você pegar, eu já até falei sobre a dívida pública em outros vídeos também, você vai ver que a dívida pública do Brasil é baixa na comparação com praticamente todos os países do G20. Baixa. Se quiser, uma hora eu volto a falar sobre isso aqui, explico, destrincho a dívida pública para você. Mas beleza, vamos afundar, o Titanic está afundando e tal. Aí, de repente, eles são desmentidos pelos números. A dívida diminuiu. Estava em 76, cadê? 76,2 era o que o mercado previa. Olha, a dívida vai fechar em 76,2% do PIB. Fechou em 75,3%. Eles erraram praticamente 1%. É muita coisa, porque a gente está falando de 1% do PIB. E o que é 1% do PIB? O PIB brasileiro é mais ou menos perto de 12 trilhões de reais. Trilhões. Então você pega 1% disso, vai dar quanto? Pois é, esse é o tamanho do erro deles, é gigantesco o erro deles, né? E aí, contas públicas fecham janeiro com superávit recorde de 104 bilhões de reais. Eu vi um monte de reportagem em 2024. Não, porque o mês tal teve déficit, não sei quanto. Quando tinha superávit, porque é assim, né? Um mês tem superávit, outro mês tem déficit. É sazonal ao longo do ano todo, é normal. Quando tinha déficit, manchete de capa. Brasil fecha o mês tal com déficit de não sei quantos bilhões. Quando tinha superávit, nenhuma linha, nada. E agora, nossa, fomos surpreendidos, deu um superávit de 104 bilhões de reais só no mês de janeiro. E foi isso, um dos fatores que fizeram a dívida pública diminuir. Não é o único fator. Qual é o outro fator? A queda do dólar. Lembra que o dólar estava disparando no fim do ano, chegou a 6,30. Tudo culpa do Lula, que é o responsável, que é um gastão, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Então,
Também estava tudo errado, era tudo mentira, tudo conversa fiada de economista. Tanto é verdade que o dólar despencou, está aí na casa de 5,70, 5,60, 5,80, tá variando por aí, ou seja, caiu mais de 50 centavos o dólar. E óbvio que quando o dólar cai, a dívida pública cai. Por quê? Porque tem um monte uma grande parte dessa dívida que é em dólar, que é dívida contraída lá fora, internacional. Então, quando o dólar sobe, a dívida sobe. Se o dólar cai, a dívida cai. Então a dívida caiu. Por quê? Porque ela tinha subido, porque o dólar subiu artificialmente e os mercados dizendo Lula, seu irresponsável, a culpa é sua e tal. Quando o dólar cai, não é culpa do Lula. Quando o dólar cai, aí foi o Trump. Não, porque o Trump falou não sei o quê, deixou de falar, pôs tarifa, tirou tarifa, isso derrubou o dólar. Então assim, quando é ruim é culpa do Lula, quando é bom é responsabilidade, não é do Lula, é do Trump, né? Então aí ficou todo mundo surpreso com o superávit de 104 bilhões. Todo mundo, menos o governo, né? Porque o governo sabia que ia dar esse superávit, mas os economistas não. Nunca sabem de nada. Essa que é a verdade, né? E aí, e agora? Cadê? Eu queria ver a cara dos economistas. Queria ver agora essa galera que tem canal aqui no YouTube de economia, que fica falando que o governo vai afundar o Brasil, vamos morrer de fome, vamos virar Venezuela, vamos virar Argentina. E agora com o superávit de 104 bilhões? E agora com a dívida pública caindo? E agora com o desemprego em taxa recorde, a mais baixa da história? E agora com a renda a mais alta da história do brasileiro? E agora com o crescimento do PIB dos mais altos dos últimos anos? Em 2 anos o Brasil cresceu mais de 7%. Em 2 anos. Cresceu mais de 7% a economia brasileira. E agora? Cadê os economistas que ficam bravateando na internet? Vai, bota a cara e explica. Mas eles vão explicar justamente do jeito que eu falei. Ah, foi uma coisa inesperada, ninguém imaginava. São tão cara de pau que eles sabiam que isso ia acontecer, sim. A gente fala que eles não sabiam, mas sabiam sim. Porque eles não são burros, eles erram de propósito. Sempre de propósito, né? E aí eles ficam agora com cara de tacho, não falam nada, olham para o lado, assovia, ah, não é comigo, não sei e tal. É com vocês sim que eu estou falando, economistas picaretas, é com vocês. Expliquem agora os resultados econômicos do Brasil. É isso. Obrigado por você ter ficado nesse vídeo até o final. Agradeço muito a sua companhia. Te peço para entrar no nosso grupo de WhatsApp, que o link está aqui na descrição. E se não deixou o like lá atrás, deixa agora. Se o vídeo foi útil para você, te peço que você dê o like, se deixe um engajamento, porque isso ajuda a mostrar esse vídeo para mais pessoas. Cada clicada no like que você dá é uma pessoa a mais, 2, 3, 5 a mais que assistem esse vídeo. Se você acha que isso agregou a você, pode agregar também a outras pessoas. Então não deixa de dar o seu engajamento, tá? Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias da política brasileira ou internacional. Um abraço. Tchau.